Tráfico de drogas. Mega operação tenta prender mais de 40 traficantes no DF ao longo do dia. Mais uma concessão. GDF abre processo para entregar a torre de TV digital à iniciativa privada. Crise no PSL. A ala pró-presidente quer Eduardo Bolsonaro na liderança e racha no partido Movimento Congresso Nacional. Olá, eu sou a Carolina Vilela e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Muito boa tarde para você. A gente começa o Band Cidade de hoje falando sobre a confusão no PSL. O racha no partido do presidente da República ganhou um novo capítulo. A ala pró-Bolsonaro quer que Eduardo, o filho do presidente, seja o novo líder. Já o lado contra tenta se impor. No meio de tudo isso, temos eleições municipais, um fundo partidário milionário e as pautas da Câmara, que podem sofrer com essa briga. Quem explica melhor para a gente essa história é a Renata Dourado. Renata, boa tarde para você. Que confusão, hein? Não é, Carolina? Boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que estão aí nos vendo. A gente vem acompanhando, né, essa crise, essa confusão já há alguns dias e realmente uma situação bastante complicada, porque a gente não está falando de uma crise de um partido qualquer, a gente está falando de uma crise dentro do partido do presidente da República. E aí, situando um pouco, a gente lembra aqui que o presidente Bolsonaro já falou sobre isso, já cogitou a possibilidade de sair do partido, né? Se ele sair, ele levaria com ele algo em torno de 20 deputados, a bancada tem 53 deputados. Então, a gente vem acompanhando aí esse conflito, o partido rachado. Então, de um lado tem aqueles parlamentares que ficam do lado do presidente Bolsonaro. De outro lado, aqueles que apoiam, portanto, o presidente do partido, Luciano Bivar. E o que aconteceu ontem, Carolina, demonstra claramente esse conflito, esse atrito dentro do partido. O que aconteceu? Ali à noite, por volta das 10 horas da noite, um grupo de parlamentares protocolou uma lista com 27 assinaturas, portanto, assinaturas de 27 parlamentares, pedindo para destituir o líder do partido, que é o delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, e no seu lugar ficaria quem? O filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Então, foi protocolada essa lista, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro chegou a dar coletiva, já falando como presidente do partido, dizendo que ia ficar até o final do ano, em dezembro, que é quando ocorre eleições internas dentro do partido. Só que, horas depois, foi protocolada uma outra lista, dessa vez com 32 assinaturas, pedindo para deixar tudo como está, que a liderança permanecesse, portanto, nas mãos do delegado Valdir. Imagine você que horas depois teve uma terceira lista. Isso mesmo, protocolada uma terceira lista pedindo, com relação ao primeiro pedido, ou seja, para que houvesse essa mudança para que Eduardo Bolsonaro fosse, portanto, o líder do partido. Bem, diante dessa confusão, quem vai definir isso vai ser o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que falou agora há pouco que nas próximas horas isso deve ser definido, portanto, quem é o líder realmente do PSL. E diante também dessa confusão toda, o delegado Valdir chegou a dar entrevistas, falou ontem, disse que o próprio presidente Bolsonaro intermediou diretamente, inclusive conversando com alguns parlamentares, com relação a essa mudança. E hoje, pela manhã, inclusive até alguns veículos de comunicação divulgaram aí um áudio que seria do presidente Bolsonaro, fazendo mesmo essa articulação aí para colocar, portanto, o filho dele na liderança. E hoje de manhã, o presidente Bolsonaro conversou ali rapidamente com a imprensa, disse que não vai tornar público essa briga, né, que é uma questão interna do partido, e disse que se alguém gravou essa conversa dele, se houve esse vazamento, isso para ele foi uma desonestidade. Carolina. Obrigada, Renata. Cláudio Humberto, que a cabeça do líder já estava a prêmio ali da bandeja desde que ele manifestou apoio ao presidente do PSL, Luciano Bivar, e também chegou a dizer que há muito tempo não conversava com o presidente Bolsonaro. Isso a gente já sabia, mas ele ainda pediu obstrução numa votação importante para o governo, numa sessão da Câmara nessa terça-feira, né? Agora, o que chama a atenção é essa articulação do próprio presidente para tirar o líder e colocar o filho dele. O presidente se metendo numa briga interna lá da bancada do PSL na Câmara é uma coisa inusual. O presidente da República não se expõe tanto quanto o presidente Bolsonaro se expôs. Ontem de manhã ele afirmou que tinha mais o que fazer, que ia cuidar do país, tinha que fazer o bem do Brasil, etc. e tal, e que não ia se meter na briga partidária. Mas era exatamente o que ele estava fazendo, né? Ele não pensa em outra coisa a não ser em cuidar do partido que de fato importa a ele, que é o partido do clã Bolsonaro. Ele não tem nunca teve nenhum apreço por partido, esse é o 8º partido aí a que ele se filiou, não é?
Agora, não há perigo, a gente disse aqui outras vezes, né? Não há perigo do presidente Bolsonaro sair bem dessa história, né? Essa briga interna do seu próprio partido. No fim das contas, o partido está rachado ao meio. A gente viu, conforme a Renata nos explicou, ontem o deputado Eduardo Bolsonaro apresenta uma lista com 27 nomes, aí vem o deputado Valdir, delegado Valdir, apresenta outra lista com 31, depois vem uma outra lista. O que vale é a última lista a chegar. Esse é o que diz a regra da Câmara dos Deputados, né? Mas o fato, seja qual for o resultado disso, é que o partido está rachado ao meio, né? Agora tem já uma outra alternativa que está sendo discutida neste momento, que é uma tentativa de apaziguar os ânimos, permitindo que o delegado, para que isso não ganhe proporções ruins, ainda piores para o governo, permitir que um acordo através do qual o deputado delegado Valdir permaneceria na liderança do PSL pelo restante do seu mandato, que é de apenas 60 dias, né? Para que coisa desnecessária, fazer essa confusão toda, poder deixar simplesmente esperar que esse mandato se acabasse. Mas, enfim, o fato é que ninguém sabe como é que isso vai acabar, mas neste momento o racha é muito ruim, é pela metade, o partido está dividido ao meio, em desfavor do governo Bolsonaro, né? É um caso muito curioso esse de um presidente que faz política ciscando para fora e não ciscando para dentro, que é como ensinam os políticos mais experientes. Combate ao tráfico de drogas. Policiais civis e promotores do Ministério Público foram às ruas nesta quinta-feira para cumprir 41 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão. Na mira, uma rede de tráfico que vendia drogas aqui no DF e nas regiões vizinhas da capital federal. A todo momento, viaturas da Polícia Civil chegavam à delegacia com presos e materiais apreendidos. A atuação conjunta da polícia com o Ministério Público desarticulou associações criminosas que traficam drogas no Distrito Federal e em algumas regiões vizinhas do DF. Durante a operação considerada a maior deflagrada este ano, os policiais devem cumprir 41 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão. Além do Distrito Federal, os policiais fazem busca em Valparaíso, Formosa e na Cidade Ocidental. As investigações que resultaram na Operação Dominó começaram em março deste ano, quando os celulares de 2 homens foram apreendidos no Núcleo Bandeirante. A partir do material coletado nos aparelhos, a polícia descobriu um comércio de drogas organizado. Na ação desta quinta, os criminosos serão levados para a delegacia de Vicente Pires. A Justiça inocentou por unanimidade o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada da acusação de improbidade administrativa. A sentença é uma resposta à ação movida pelo Ministério Público do DF, que começou há 4 anos. O MP questionava os critérios de escolha do ICIP para coordenar o Hospital da Criança. A briga em torno da gestão do Hospital da Criança começou em 2015. Para o Ministério Público do DF, havia supostas irregularidades nos contratos de gestão do Executivo local realizados. A ação questionava o contrato de gestão firmado pelo governo e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, organização social. No ano passado, GDF e o ICIP foram condenados por improbidade administrativa, mas recorreram. Mas nessa quarta-feira, em segunda instância, a Justiça entendeu que não há dolo ou culpa dos réus, nem sequer foram comprovadas ilegalidades que justifiquem a condenação. O ex-secretário de Saúde da época, o médico Rafael Barbosa, também foi beneficiado com esse novo resultado, que foi decidido por unanimidade. Ele era o principal réu da ação do MP por haver inaugurado o Hospital da Criança de Brasília e por ter começado novas obras no local. Nossa equipe de reportagem procurou a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde. O órgão disse que irá analisar os impactos dessa decisão e só depois disso vai decidir se entra ou não com recurso. Inaugurado em 2011, durante a gestão do Instituto, foram atendidas quase 3 milhões de pessoas pelo Sistema Único de Saúde no Hospital da Criança.
Essa história do Hospital da Criança é uma novela, né? Cada dia um capítulo e agora vem com essa absolvição aí, né? Houve uma absolvição por unanimidade na turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esse é um daqueles episódios mais lamentáveis, é coisa para esquecer, né? Tudo isso movido, essa ação foi movida por adoradores do serviço público, gente que acha que só há esperança de salvação se for no serviço público, né? Qualquer experiência fora do serviço público, para eles, vira crime. Qualquer pessoa que ajude a viabilizar isso vira criminoso. Foi assim que o então secretário de Saúde virou réu por improbidade, por haver inaugurado um hospital que foi construído por uma ONG de pais de crianças com câncer, que durante anos fez uma campanha intensa todos os anos, né? Tinha o dia do Mac Lanche Feliz, né? Tudo aquilo era campanha para arrecadar fundos para construir esse hospital. Depois que essa ONG, essa entidade, construiu o hospital, doou esse hospital ao governo do Distrito Federal. Como essa solução é uma solução que não passou pelo serviço público, como foi uma iniciativa privada, ainda que seja de uma ONG, uma organização não governamental, é uma iniciativa privada. E aí a presença do secretário inaugurando o hospital já foi considerado uma coisa criminosa, né? E também o contrato de gestão de especialistas, gente experiente, e uma entidade, esse CIP, sem fins lucrativos, né? Eu estava vendo a declaração de um dirigente do Hospital da Criança mostrando como eles sofreram esses anos todos, né? Sofreram injustamente, têm sofrido injustamente. São pessoas que estão ali para se dedicarem ao tratamento de crianças doentes, crianças com câncer, e tiveram que dividir as atenções, dividir o seu tempo, né? Entre o foco no tratamento, o foco no trabalho e o foco em responder a acusações absurdas como essa que agora chegam ao fim. Agora, a Renata Dourado tem uma informação importante para você, um alerta sobre o sarampo. Gente, próximo sábado, 19 de outubro, é o dia D de vacinação contra o sarampo. Por isso, o Ministério da Saúde convoca pais e responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade para procurarem uma unidade de saúde mais próxima, levando a caderneta de vacinação. Faça parte deste mutirão da proteção. Convide os vizinhos, informe aos amigos e não se esqueça, próximo sábado, 19 de outubro, dia D de vacinação contra o sarampo. Vamos juntos combater essa doença viral, potencialmente grave, que pode causar surdez, cegueira e levar à morte. Para mais informações, é só acessar saude.gov.br/vacina Brasil. É isso aí. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A seguir, Temer é absolvido da acusação de obstrução de justiça no caso Joesley. O Band Cidade volta daqui a pouco. No Consulte o Doutor de hoje, vamos falar de uma doença rara que causa a considerada pior dor do mundo. É a neuralgia do trigêmeo, que atinge um nervo do rosto e é inclusive de difícil diagnóstico. Ao meu lado, o neurocirurgião Carlos Eduardo Ontiveros. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Band Cidade. Quer dizer, então, que essa doença ela tem a pior dor do mundo, é isso? Que doença é essa? A neuralgia do trigêmeo ou nevralgia do trigêmeo, que são sinônimos, é uma dor caracterizada por um choque muito forte, de forte intensidade na face. Para a gente ter uma ideia, o nervo trigêmeo é um nervo que nasce no tronco cerebral e quando ele emerge no crânio, ele se divide em 3 partes, 3 ramos principais. Por isso, trigêmeo o nome. Um ramo vai inervar a parte da fronte ou a testa, o outro ramo o maxilar e o outro a mandíbula. E ele é responsável basicamente pela sensibilidade do rosto. Então, a nevralgia do trigêmeo é basicamente uma doença por uma excitabilidade do nervo que causa uma dor absurda. Para você ter uma ideia, em alguns países é chamada de dor do suicídio, porque para interromper o sofrimento, alguns pacientes até tentam suicídio. As causas são as mais variadas. O que se acredita é que é um misto de um fator genético, uma predisposição genética, associado ao envelhecimento, um processo de senescência do nervo mesmo, e alguma compressão no trajeto. O pico fica em torno ali dos 40 anos e as mulheres são mais acometidas, na proporção de 2 mulheres para cada homem. Como é que começam os sintomas? Quais são os primeiros indícios de que a doença está surgindo? Então, geralmente ela vem em uma forma bem aguda,
os primeiros sintomas é como se fosse um choque mesmo, ou então aquela dor de hipersensibilidade dentária, como se fosse a dor de dente. E ela vem com os mínimos sintomas. Às vezes um vento frio na hora de mastigar ou então até conversar. É por isso que ela traz um problema psiquiátrico, psicológico muito grande, porque você realmente trava a pessoa. Mas dá uma dor de cabeça também, alguma coisa nesse sentido? Não, a dor é basicamente na face, seguindo basicamente esses 3 ramos que eu falei. As dores em face compõem o diagnóstico diferencial, principalmente as cefaleias, alguns tipos de cefaleia, e dor facial atípica, que são outros nervos. E como é que é feito o tratamento, doutor? Já se conseguiu avançar nessa questão da dor para amenizar o sofrimento do paciente? Bastante. O tratamento é basicamente com medicações, isso responde a maioria dos pacientes, responde bem, e aqueles que não respondem podem ir para o tratamento cirúrgico. São 3 basicamente. A ablação por radiofrequência, que é como se eu desse um choque no nervo para deixar ele atordoado, o tratamento cirúrgico, que é para forrar o nervo, e o balonamento, que é para deixar o nervo isquemiado. Ok, muito obrigada por suas informações aqui no Band Cidade. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar daqui a pouco as ações que contestam prisões de condenados em segunda instância. Os ministros que entendem que a prisão só deve acontecer após o encerramento completo do processo citam a Constituição e o Código de Processo Penal. Já os que defendem o cumprimento da pena na segunda instância afirmam que mudar o entendimento agora pode favorecer a impunidade. Então, a gente volta a falar ao vivo aqui com a Renata Dourado. Renata, então, um dia movimentado no Supremo, mas vai ser um julgamento longo, né? Sim, Carol, definitivamente essa decisão não vai sair hoje, né? Até porque tem todo um rito aí para ser seguido. Essa sessão está prevista para começar às 2h da tarde, sempre tem ali aqueles atrasos, mas ela vai começar com a leitura de um relatório. Que relatório é esse? É um relatório que compila aí esses 3 questionamentos de constitucionalidade com relação a essa última decisão do Supremo, que é uma decisão de 2016, que possibilita, que permite que o condenado em segunda instância já pode começar a cumprir essa pena. Portanto, já pode ser preso, né? Então, a partir desse relatório, aí vai ser aberto o espaço para os advogados das 3 partes que fazem esse questionamento de constitucionalidade, que são a OAB, os partidos Patriota e também o PCdoB. Em seguida, terá direito à fala a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República. Depois, entidades interessadas, como representantes aí de juízes. Então, definitivamente, um tema realmente muito importante. A gente vai continuar acompanhando tudo isso aqui, mas a decisão mesmo, Carolina, só deve sair na semana que vem. O primeiro a apresentar o seu voto vai ser o relator, ministro Marco Aurélio Mello, e em seguida os outros aí vão também apresentar o seu voto e a gente vai ficar acompanhando, claro, isso se nenhum ministro pedir vista, essa decisão deve sair de fato na semana que vem. Carolina. Obrigada, Renata. Então, hoje vai ser lido o parecer, né? Então, os votos só na semana que vem, Cláudio Humberto. Mas o do ministro Marco Aurélio, ele já deu indícios, né, do que ele pode acabar votando ali. Ele é a favor da prisão em segunda instância, né? E o ministro Marco Aurélio, inclusive, essa sessão pode não ser confirmada. Ele teve um mal-estar agora há pouco. Ele teve uma aparente queda de pressão e foi levado, inclusive, de cadeira de rodas para o atendimento no posto médico do Supremo Tribunal Federal. A gente fica aqui na torcida para que não seja nada grave, nada sério, tenha sido apenas uma indisposição temporária por ele e também pela manutenção da sessão de hoje, né, Carol? É uma sessão que a gente precisa ficar muito claro o seguinte, para quem não entende, não está muito familiarizado com o assunto. A tendência do Supremo, pelo visto, é de fato rever a posição que já tinha sido revista em 2016. O Supremo Tribunal Federal é o rei da insegurança jurídica, né? A gente não deve assinar nada que eles decidem, porque eles decidem uma coisa, daqui a pouco eles voltam atrás, é o que certamente tem tudo para acontecer hoje. É preciso lembrar o seguinte, são milhares de pessoas que serão beneficiadas por isso, né, por essa decisão. Mas essas pessoas podem ou terão a chance de serem libertadas, saírem da cadeia, para acompanhar em liberdade até o desfecho do processo. Não há chance de a sentença vir a ser questionada, entendeu? Todas aquelas pessoas que estão cumprindo penas por terem sido consideradas culpadas, continuarão sendo culpadas.
Nessa fase, depois da segunda instância, não há produção de provas, não se questiona mais a sentença. O que se questiona é o seguinte, tem os embargos de declaração, embargos infringentes, são todos recursos protelatórios que está na lei, né? E que os advogados costumam recorrer a esse tipo de pretexto para ir empurrando a coisa com a barriga, para ir alongando o processo, alongando o período de liberdade do cliente que já está condenado à prisão. É só isso, essas pessoas vão para casa para aguardar em liberdade essas coisas, o cumprimento dessas formalidades, essas tecnicalidades jurídicas, até que voltem de uma vez para a cadeia para cumprir de uma vez a sentença transitada em julgado, eles então possam cumprir o restante da pena. Vamos aguardar para ver se vai ter a sessão e se o ministro está bem também, né? Pois é. A Justiça do Distrito Federal absolveu o ex-presidente Michel Temer dos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça no caso Joesley e fez duras críticas ao trabalho dos procuradores do Ministério Público. A denúncia contra Michel Temer, que o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, se baseou na delação premiada do empresário Joesley Batista, dono da JBS. Joesley entregou ao Ministério Público gravação de conversa com Temer no Palácio do Jaburu, em março de 2017. Segundo Janot, Joesley e o irmão dele, Wesley Batista, foram instigados por Temer a pagar propina para calar o doleiro Lúcio Funaro e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Funaro seria operador de propinas para Cunha desviadas da Petrobras. Como Temer tinha foro privilegiado, só a Câmara dos Deputados poderia autorizar a abertura de processo contra o presidente. Temer conseguiu apoio dos parlamentares e evitou a abertura da ação. Mas, para isso, gastou boa parte do capital político e não conseguiu avançar com reformas, como a da Previdência, que poderiam tirar o país da recessão. Assim que Temer deixou a presidência e perdeu o foro privilegiado, em janeiro deste ano, o caso foi enviado à Justiça Federal em Brasília. Nesta quarta-feira, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da Justiça Federal, do Distrito Federal, absolveu o ex-presidente e mandou arquivar o processo. Na decisão, ele afirma, abre aspas, a prova sobre a qual se fia a acusação é frágil e não suporta sequer o peso da justa causa para a inauguração da instrução criminal. O juiz diz que o Ministério Público editou a transcrição e alterou o sentido dos diálogos. Abre aspas. A denúncia transcreve o mesmo trecho do áudio sem considerar interrupções e ruídos, consignando termos diversos na conversa, dando interpretação própria à fala dos interlocutores. Fecha aspas. O magistrado ainda destaca que, abre aspas, o diálogo tido pela acusação como consubstanciador do crime de obstrução de justiça, como se vem de demonstrar, não configura nem mesmo em tese ilícito penal. Seu conteúdo, ao contrário do que aponta a denúncia, não permite concluir que o réu estava estimulando Joesley Batista a realizar pagamentos periódicos a Lúcio Funaro, de forma a obstar a formalização do acordo de colaboração premiada ou fornecimento de qualquer outro elemento de convicção que permitisse esclarecer supostos crimes atribuídos ao grupo denominado PMDB da Câmara. É uma absolvição que vem agora, né? Eu lembro na época quando os áudios foram divulgados, chegou a se cogitar que o presidente ia pedir para sair, né? E aí ele fez um discurso dizendo que ia ficar, que era inocente. Então, é um caso que agora foi decidido, né, pela justiça aí. Eu me lembro que blogueiros, né? Blogueiros, inclusive afamados, cravaram, né? O presidente Michel Temer vai renunciar às 16 horas e tal. Eu me lembro que eu fui o único eu apurei a história, né? A cravar que isso não aconteceria, que ele não renunciaria. E, de fato, não renunciou e foi quando ele fez aquele discurso dizendo que permaneceria. É muito grave o que diz o juiz, o titular da 12ª Vara Federal aqui em Brasília sobre o que foi feito ao ex-presidente. O que o juiz diz, em suma, é que a Procuradoria-Geral da República editou a gravação, o que por si só já constitui um motivo muito usado na Justiça para anulação de provas, e na transcrição daquela gravação adulterou, fez também ali uma adulteração para dar consistência à acusação imaginada pelo Procurador-Geral da época, o Rodrigo Janot. A consequência é clara dessa sentença, né, ou dessa denúncia do juiz federal, dar força àquela lei de abuso de autoridade que foi aprovada no Congresso e vai entrar em vigor
em janeiro do próximo ano, né? Dá muita força aos defensores dessa lei. O advogado, o licenciado e governador Ibanez Rocha disse uma frase hoje lapidar. Ele disse assim: se o Procurador-Geral da República faz isso, imagine o guarda da esquina. A Renata Dourado tem um recado para você. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top porque já vem com a primeira semana de oferta grátis, isso mesmo. Ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto. Já sai aproveitando os benefícios por 2 semanas. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$10 por semana. Então, tá aí esperando o quê? Vá a um ponto de venda, compre agora o seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem pra TIM. TIM, a evolução não para. A seguir, começa o processo para a entrega da torre de TV digital à iniciativa privada. O Band Cidade volta já. O governo vai entregar a torre de TV digital à iniciativa privada. Veja só. O aviso de licitação para a transferência da torre de TV digital em Sobradinho, a iniciativa privada, foi publicado pela Agência de Desenvolvimento. A Terracap prevê a administração do espaço pelo prazo de 15 anos. O valor total do investimento é de mais de 13 milhões de reais, além da economia com os gastos de manutenção do local. Conhecida também como Flor do Cerrado, o local foi inaugurado em 2012, ao custo de 76 milhões de reais. 3 anos depois, foi fechada para reformas e reaberta para visitação no ano passado. Então é isso, a gente volta a se encontrar amanhã ao 12h30, hein? Vem aí os donos da bola. Até amanhã. Tchau, tchau.